Bom, olá a todos. E a pergunta que vale hoje uma conversa com o meu amigo aqui é desligar ou reter profissionais em uma crise? E aí, para ajudar essa resposta, para elaborar bem essa resposta, eu estou trazendo aqui o nosso amigo Alexandro Mastellini, né? O nosso convidado de hoje. Ele tem uma carreira muito interessante, que vai de engenheiro aí de desenvolvimento até Master Black Belt dentro da Whirlpool, como gerente geral na Cast Futura, diretor da ADR Eixos e também na Audaces. Ele tem uma vasta experiência não só na parte técnica, mas também na parte de gestão, e está trazendo para a gente aqui um ponto de vista que une um pouco as duas partes, né? A gente sabe que a equação que rege qualquer negócio, tanto faz um negócio com fins lucrativos ou não, é o resultado sendo igual à receita menos o custo. E isso tem que ser, de alguma forma, a receita tem que ser maior do que acaba sendo o custo, né? Para que esse resultado seja positivo. E aí a meta aqui é sempre obter um resultado mais positivo, né, do que negativo. Então, ou eu vendo mais e custo menos, ou eu vendo mais ou custo menos. Eu não tenho outra margem aqui. Com duas variáveis é isso que eu tenho que fazer. E a gente sabe que as vendas é uma coisa que é cíclica. Ela vai, aumenta, baixa. Então tem momentos que ela fica acima do custo e tem momentos que ela fica abaixo do custo. E isso fica flutuando, né? O custo é basicamente uma parcela dele é fixo e outra parcela varia junto com as vendas. Então, se abaixar muito vendas, o custo fixo fica superior à receita e isso acaba impactando no resultado. E aí a parte que nos sobra para que esse resultado fique positivo é cortar o custo, que é a única coisa que está na mão mesmo, né, do empresário, né, da direção. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para ti, Marcelina, é que tipo de custo que o empresário acaba cortando em um momento onde é que a receita acaba baixando mais do que o custo e isso acaba impactando num longo prazo, numa condição assim que a gente chama de vacas magras, né? E por que ele corta esse tipo de custo somente quando nós estamos ali na baixa e não corta isso quando a gente está em alta também, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Rafael. Vou tentar expor aqui um pouco do que eu penso a respeito, se é apenas uma opinião. Uhum. E claro que a gente não é dono da verdade, né? Mas é tentar expor aqui o que a gente vê no mercado, às vezes até o que a gente faz também, né? Essa tua pergunta não existe uma resposta clara, né? Sim. Tem, tem várias respostas, depende de muitas variáveis, tem muitas variáveis envolvidas, né? Não é uma pergunta simples de responder, tá? Mas, no geral, o que acontece? Você tem o seu quadro de funcionário, né? No passado existia até um nome para isso, é downsizing, Sim. foi moda, né? Há Muitas muito tempo. empresas fizeram isso aí, que era basicamente cortar pessoas, certo? Mesmo no Brasil, que a burocracia para contratar e para demitir é grande, né? Você tem diversos impostos, taxas, e aí vai. Mesmo assim, essa é a maneira que muitas vezes o empresário, o dono da empresa, decide fazer. Seguir para reduzir custo de uma maneira rápida é cortar a cabeça, cortar pessoas. Uhum. Né? Você existe outras maneiras de reduzir custo. Vamos supor, tem uma hipótese aqui, eu tenho um prédio alugado que eu diminuo muito a minha capacidade e eu posso reduzir esse prédio, posso alugar um mais barato. Uhum. Tudo bem? Só que para você pegar uma empresa, transferir de prédio, localização, fazer fechar contrato, essas coisas tudo, leva tempo, é uma coisa Sim. demorada, né? Eu tenho uma máquina que produz, sei lá, 10 mil peças e com 5 mil me atende. Até eu vender essa máquina, comprar uma menor, capacidade menor aí vai, você Sim. pode fazer isso, só que leva tempo, né? E muitas vezes a opção que sobra realmente é cortar a cabeça, tá? É demitir o colaborador, né? Uhum. E porque é a maneira mais rápida de você paga, você estanca nesse mês, no próximo mês você está com o quadro reduzido e tudo bem.
Basicamente é isso. O problema que eu vejo disso aí é uma solução válida, tá? O problema é que muitas empresas deixam chegar no estágio que realmente aí a saída é cortar funcionário. Masteline, eu tenho que te Tá? interromper porque nós temos um convidado aqui de honra, o seu Ah, é? César. Opa, bom dia pessoal, consegui chegar. Bom dia. Tá tudo bem, isso é ao vivo mesmo e é assim que funciona, cara. Chegou chegando. Vai Bom chegando aí dia, na jovens. sala e Desculpa vamos. interromper aí. Tá tudo bem. A gente tava. Eu fiz a introdução aqui, apresentei o Mastellini. E aqui ó, a pergunta que eu fiz, a primeira pergunta é que tipo de custo que o empresário corta quando as vacas estão mais magras, né? E o Mastellini brilhantemente aí falou um pouco sobre as opções de custo que estão na mão do empresário e uma delas que é o mais fácil seria o corte sim de mão de obra direta, né? E, Positivo. e aí a gente tava abordando um pouco sobre essa questão do corte de custo, que é importante, às vezes, num momento realmente de resultado negativo de longo prazo, né? Então Uhum. tem que estancar a sangria e o corte de custo é o mais viável naquele momento, né? Agora, o que, que a diretoria poderia fazer com essa mão de obra, que geralmente é uma mão de obra boa, né? Porque eu não vou cortar o custo de mão de obra de pessoas com baixo salário ou com poucos benefícios. Geralmente são pessoas de alto calibre, com muita especialidade, muita bagagem, que agrega muito para a empresa e, por sinal, o salário, a remuneração também é mais alta, né, em relação aos demais. O que, que poderia ser feito diferente com esse tipo de mão de obra especialista, que agora a minha empresa está sendo, dizer assim, obrigada a cortar, né, para encaixar dentro de um resultado positivo. Que outra forma que eu poderia fazer isso sem sacrificar o resultado e ao mesmo tempo aproveitar melhor esse tipo de mão de obra? Quando a empresa decide simplesmente cortar a cabeça, Rafael, Uhum. cortar funcionários, né, diminuir o quadro, basicamente você olha a lista de funcionários e, em geral, vai em cima dos salários mais altos, que é o Sim. pessoal mais capacitado, e esses que vão serem demitidos. Uhum. Tá? Eu acho que o que a gente precisa entender é o seguinte, primeiro é aceitar que tudo tem variação, entender que existe variação e que tudo tem variação, existem ciclos, né? O ciclo da vaca gorda, a vaca magra, tem período de faturamento maior, período de faturamento menor. E quando você está com um faturamento alto, vaca gorda, e você já tem problema de lucratividade, de baixa eficiência, e aí vai, é claro que a hora que cair o faturamento, você vai ter muito problema para resolver. Então você já tem que atuar antes, essa é a verdade, tá? Eu acho que você não pode esperar demitir um funcionário só quando a coisa já está com a corda no pescoço, vamos falar assim. Sim. Você tem que trabalhar antes. Isso você tem que você tem que demitir como? Na base da performance da Claro. pessoa, do colaborador, né? Média performance não está legal, vamos substituir ou vamos treinar essa pessoa e aí vai. Essa seria a maneira, vamos falar assim, mais correta. Antes de Tá? chegar a crise, né? Você tem que se preparar. Sim. O período de alto faturamento, ele vai passar. Não é ad eterno. Você vai Sim. passar aquilo ali, né? Ah, então, a hora de se preparar para isso é quando você tiver um alto faturamento mesmo, que amanhã ou depois vai chegar o baixo faturamento, vaca magra. Tá? Então, esse ciclo existe e a gente tem que se preparar para ele. Não é só... O que eu acho que é contraditório é o seguinte, todas as empresas, ou no mercado se fala, o maior ativo de uma empresa são os funcionários. Os colaboradores, o maior ativo de uma empresa não são as máquinas, a empresa não pode viver só de máquina, eu concordo com isso aí. Mas quando aperta, o primeiro que vai embora são funcionários. Né? No geral é isso. Tá? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar melhor essa mão de obra que a gente fala que é tão importante, que são os colaboradores, e começar a trabalhar de alguma outra maneira.
Eu vi durante a pandemia muitas empresas, eu também tive, vamos lá, eu tive que passar por um processo de cortar cabeças, tá? E aí foi ordem e a gente tem que cumprir, né? Cortamos 25% do quadro, tudo bem, teve necessidade para ajustar a empresa e ela sobreviver, ótimo. Mas eu vi empresas pensando um pouco diferente durante a pandemia. Clientes fizeram isso. E eu acredito que isso aconteceu por quê? Porque o pessoal, como a pandemia foi um caso muito atípico, o faturamento caiu bruscamente, em alguns casos zerou o faturamento de uma hora para outra, né? O pessoal viu que não adianta cortar metade dos funcionários, 25% dos funcionários, e aí vai. Tinha que cortar todo mundo e mesmo assim não ia resolver. Tá? Então, eu acho que daí algumas empresas pensaram diferente, reuniu todo mundo numa sala, começaram a pensar, pedir ideias, sugestões, e aí vai. Eu tenho um caso que o faturamento zerou, colocaram todo mundo em uma sala, o que a gente vai fazer? Criaram um e-commerce, tá? Em 15 dias, e as vendas depois disso começaram a crescer e explodiram, mais do que eles previam antes, tá? Eu estive visitando uma fazenda esse final de semana, mesma coisa, eles vendiam produtos de fazenda, tinha os clientes que iam lá, e eles viram que o negócio zerou, porque ninguém podia sair de casa, e aí vai. E o pessoal também teve uma ideia de, vamos criar um site e começar a vender e a gente entrega os produtos. A venda explodiu, porque eles estavam no mundinho e aumentaram muito o leque de exposição da empresa e começaram a atingir outros clientes em outras cidades, e aí vai. É claro, são dois exemplos de e-commerce, tá? Mas existem outros, né? Isso é o que aconteceu durante a pandemia, tá? Teve um, Masteline, se me permite aqui, que não é daí relacionado ao e-commerce, que foi aquela empresa que o nosso amigo Mário trabalhou. Tu lembra do Marinho Nascimento, Sim, né? sim. Então, nosso amigo trabalhou lá durante a pandemia. A empresa fabrica tapetes, né? E aí, pá, chegou a pandemia, fechou, eles tinham contrato, acho que com grandes lojas, Havan e tal, né? Cortaram tudo, né? Não vamos comprar mais nada e tal, né? Aí um cara lá teve a ideia, não, vamos fazer um tapete sanitizante. Aí eles adicionaram um degrauzinho dentro do tapete, aqueles tapetes comuns, assim, que coloca o nome da empresa e tal, né? Adicionaram um degrauzinho e aí possibilitou colocar um líquido que mata germes, bactérias e vírus e tal dentro. Tipo, que é água sanitária, sabe? Dá para colocar ali e aí o pessoal pisava ali, dava uma molhada na água sanitária e explodiu em vendas, assim, também. E aí a Van queria e tal, e eles não tinham nem volume para entregar. É isso aí, né? Um case aí quando aquele assim, ó, quem que foi o grande líder da transformação digital da sua empresa, né? Foi o CEO, foi o diretor de TI ou foi o Covid-19? Sim, sim, com certeza. Mas assim, saindo um Foi o pouco, tem vírus. vários exemplos assim durante a pandemia. Teve gente que criou produtos novos, tem gente que começou a fabricar máscara e aí vai. Mas É, tem a próprio case da GE, né, que na época do Jack Welch, ele reuniu uma turma, ele foi um administrador que fez uma coisa diferente, um CEO que pensou diferente. Ele juntou os 25% melhores, ou 25 melhores gerentes que ele tinha, uma coisa assim, tá? Colocou numa sala e começaram a discutir a empresa. E criou um plano de ação, saiu um plano de ação depois dessa reunião, tá? Isso, na época, era novidade fazer assim, né? E depois ele colocou esses próprios 25, esses 25% ou 25 pessoas, eu não lembro bem da história, mas ele colocou esse pessoal para fazer esse plano de ação, implementar. E começaram, e a GE deu aquele boom durante o período do Jack Welch, tá? Mas saiu, eu acho que o grande pontapé aí foi ele ter a sabedoria de usar melhor o recurso humano, né? E Eu fez acho esse que, recurso humano pensar diferente. eu acho que aí tu tocou num ponto que é um pouquinho do que o César estava falando ali da questão da pandemia, que aí a pandemia é realmente considerado um caso bem atípico, especial, Uma causa especial. que não pegou uma única empresa.
pegou um mundo inteiro de calça curta, sabe? Então, realmente, não dá para dizer que isso faz parte dos negócios. Todo dia tem Sim. uma pandemia. Não. Então, acho que isso a gente poderia tratar realmente com um outro olhar, e faz sentido. Existe também aquela questão que é do meu modelo de negócio, do meu tipo de produto ou serviço que existe altas e baixas nesse meu normal, vamos dizer assim. É normal que eu venda mais um período e é normal que eu venda menos. No nosso negócio, né, César? Falando de fim de ano, as vendas caem, né? O pessoal está pouco preocupado em treinamento no final do ano. Eu preciso entregar algumas metas e agora não é o melhor momento, né? Então, existem momentos onde é que eu estou mais propenso a desenvolver as pessoas e tem momentos que eu não consigo desenvolver. A questão do time é muito importante, né? E qual seria a melhor hora, assim, no teu ponto de vista, agora como diretor, né? Para uma empresa chegar e dizer assim, agora vamos treinar uma equipe aqui, porque agora é o melhor momento. E agora não é o melhor momento. Olha, Rafael, toda hora é hora de aprender, né? Aprimorar as habilidades, adquirir novos conhecimentos, e aí vai. Quando tem uma dificuldade, um desafio que você não conhece, é a hora de buscar com esses conhecimentos e treinar, se capacitar para aquilo, tá? Então, no geral, não existe uma regra. Mas, assim, é claro que é fácil de entender que quando você está nas vacas gordas, alto faturamento, o que é importante é entregar os produtos, vender, né? Aproveitar aquele boom e vender. Então, toda a sua equipe, sua força, seu time, toda a empresa tem que estar pensando em faturar, tá? E aí é difícil você tirar alguém dali para treinar, por exemplo, né? O pessoal está preocupado mais em vender, entregar os produtos, ver se a logística está funcionando, porque senão atrasa a entrega para o cliente, aí vai. Esse é o foco e deve ser o foco durante o faturamento alto, né? É claro que depois vai chegar o ciclo de faturamento baixo e o mercado vai dar uma esfriada, tá? Essa é a hora de você ver o que aconteceu durante o faturamento alto, rever teus conceitos, rever teus processos, ver o que aprendeu com aquele ritmo acelerado, tá? Onde foi que os equipamentos sofreram maiores desgastes, esse tipo de coisa, onde deu problema de manutenção, aí talvez ali implementar uma manutenção preventiva, e aí vai, é o que dá para melhorar, tá? E a hora que esfriou, teoricamente, você tem que parar, disseminar esses conhecimentos, aí aprender com o seu vizinho de baia, porque antes não dava nem para dar bom dia para ele, estava todo mundo na correria. E aí, eu acho que é o período de treinamento, tá? Aprender as dificuldades que teve no faturamento alto e você começar a treinar a sua equipe, porque o próximo ciclo de alto faturamento vai vir, né? E você tem que estar mais preparado do que a última vez, tá? Então, eu acho que aí é a época que está todo mundo podendo respirar um pouco, começar a treinar, ver aonde falta uma capacidade. Opa, vamos treinar o fulano naquela máquina, porque ali dá para melhorar o processo, só que a gente não tem todos os conhecimentos, e aí vai. Tá? Certo. Então, acho que aí é você tentar aproveitar esse recurso que está, vamos falar assim, sobrando, está com um pouco de capacidade ociosa, treinar esse pessoal para poder render mais baixas. Treina nas baixas para quando vier a alta tá Quando vier a alta, esse pessoal já estiver mais capacitado e poder render mais. Tá? Não, faz sentido. É claro que assim, ó, treinamento é uma palavra eu considero muito genérica. Às vezes é uma reunião, né? Existem treinamentos formais, né? Que levam tempo, mas existem reuniões que você aprende coisa nova. Você chama algum operário, algum operador de máquina, e ele vai te ensinar, vai passar aquele conhecimento que ele tem para toda a equipe. Então, às vezes, até uma reunião bem estruturada é um treinamento, né? Mas, em suma, você tem que saber o que você precisa, o que você passou naquele período de vacas gordas, para você poder depois buscar o treinamento necessário para a tua equipe. Perfeito. Não sei se faz sentido, mas vamos lá. César, quer fazer algum comentário, César? Eu acho que está bem interessante aí. Tem um caso
aí falando ali vacas magras, vacas gordas e treinamento e tal. Tem um caso que aconteceu aí num treinamento de Black Belt que a gente dá numa grande empresa. A gente tava rodando a turma já, né? A gente já, bom, treinamento de Black Belt, só para deixar claro, é um treinamento em que a gente faz, as pessoas precisam fazer projetos de otimização de processo ou produto, né? Então tem uma entrega aí financeira bem gorda, né? Bem vistosa, né? E aí a gente estava no meio do treinamento, em um ano esse treinamento, e aí na metade um dos gestores me chamou, falou assim, pô, vou ter que demitir o Joãozinho lá. Então, eu falei, mas por que? Algum problema comportamental, tal? O cara tá destoando, tal? Não, é que eu tenho 3 supervisores e o Joãozinho, ele é o menos focado na produção, sabe? Só que o cara tava com projetos, assim, somavam 1 milhão, mais de 1 milhão o ganho anual do cara, né? Daí eu falei pro cara, bom, se não é comportamental, é só essa questão? Bom, é que a gente tá na vaca, né? Deu uma baixa na produção agora e eu tenho que demitir um supervisor. E ele é o que ganha mais, inclusive, né? Daí eu perguntei pro cara, pô, cara, tu sabe fazer conta, né? Quanto é o salário do Joãozinho, quanto que ele vai te dar em Um projeto, né? retorno. Aí ele falou, eu sei, não, eu sei que ele se paga várias vezes, mas o presidente mandou cortar, cara, né? Daí me veio uma frase fantástica que eu não falei para ele, né? Eu escrevi um artigo daí no LinkedIn. Esse cara foi o precursor dessa frase ali. Um ótimo gerente, um péssimo homem de negócios, né? Porque se você quer ser um ótimo gerente, bom, faz exatamente o que o presidente manda, porque, né, quem manda quem obedece é quem tem juízo, né? Manda quem pode, Uhum. obedece quem tem juízo, né? Ou seja, um ótimo gerente, né? Um ótimo chefe, eu diria. Um ótimo chefe, vai. Que um líder não é, né? O líder ia chegar, vem cá, presidente, dá uma olhada nesse cara aqui. Não vamos demitir, né, meu amigo? Tu é um homem de negócio, não é? Né? Então eu faço eu tenho essa ponderação ali entre chefe, líder e homem de negócio, sabe? Tem 3 posições assim que eu acho que o gestor tem que assumir. E tem momentos que tem que ser chefe, ó, cara, é diretriz, tem que fazer, vamos fazer. Pô, acabou, aconteceu. Tem momento que tem que ser líder, né? Mais inspiracional, né? E tem momento que tem que ser homem de negócio, não tem jeito, né? Acho que é uma das formas de triangulação aí do gestor que pode reduzir essa variação aí, Mas né, sabe o de, que de, que é, de César? negócio. Tu tocou num ponto em que, assim, é unânime. Todo mundo tem esse discurso, né? O Marcelino estava falando antes, que o principal ativo da empresa são as pessoas e que a gente tem que investir nas pessoas, Aí esse é treinar, o líder, né? É o líder capacitar, falando. isso Líder falando. tudo lá no LinkedIn, né? É. Ou lá no jornal, né? Da entrevista da cidade lá, ou na revista Exame. Só que na prática, na vida real, o dinheiro alocado para investir nessa capacitação das pessoas, e eu estou falando desde cursos de idioma, a pós-graduações, a cursos específicos de uma área ou abrangentes em outras áreas, esse dinheiro fica alocado num centro de custo que é visto como despesa. Ou seja, Sim. é um dinheiro que eu vou guardar, que É. ele vai e eu não estou esperando que ele volte. Por isso que quando você pega aquele Joãozinho que você falou dessa empresa e leva para o diretor e dizendo o seguinte, esse cara ele é um ativo, é uma máquina que está produzindo, que vai me dar retorno, não em vendas, mas mais de 1 milhão em redução de custo. Tá certo? É um ativo, é uma máquina operando para me trazer 1 milhão. Eu pago, ele me custa 100 mil no ano, só que ele está me trazendo 1 milhão, 1 milhão e meio, só em 2 ou 3 projetinhos, Uhum. ok? Se ele vê o treinamento como investimento,
ele não vai tirar esse cara que está dando 1 milhão, 1,5 milhão. Ele vai pegar um outro que está dando menos. Se tu tens 3 máquinas, eram 3 supervisores, né? Tu tem 3 máquinas. Uma máquina está dando 1,5 milhão no ano, a outra está dando 100 mil e a outra está dando 50. Qual delas você desliga a máquina? Fácil. Fica fácil de fazer a conta. Mas quando o diretor enxerga isso como investimento, porque o dinheiro vai e volta maior. A pergunta É, é, por que, que o discurso é um e na prática é outro? Você que era diretor e ainda é diretor, funciona como diretor, por que, que isso não conversa uma coisa com a outra? assim, ó, eu Desculpa. acho que tem, complexa a pergunta. Tem, assim, muitas empresas que eu vejo dão pouca importância para a área de contabilidade, tá? Contabilidade eu acho que é uma das áreas mais importantes de uma empresa. É claro que quando a empresa nasce, eu sempre falo o seguinte, a empresa nasce, a preocupação dela é faturamento. Então todo mundo tem que estar focado em faturar. E ela vai crescendo, vai criando corpo, daqui a pouco ela tem que começar a olhar a produção, olhar a qualidade, aí vai. Mas no início é faturamento, porque é sobrevivência, tá? Esse é o primeiro passo para sobreviver. Chega uma hora que a empresa ela vai ter que pensar em ter uma contabilidade. Porque, vamos falar sério, a empresa pequena não pensa muito em contabilidade, tá? Ela pensa como um gasto. Mas a área de contabilidade, ela dá muita informação útil para os gestores tomarem decisões, né? E aí vai, só que assim, ó, a empresa cresce, aí ela começa a ter um balanço. Ah, estamos tendo lucro ou não? Só que é um balanço, uma coisa macro, né? E aí entra um pouco o que o César falou, ó, você tinha uma pessoa, tinha um treinamento, tinha os projetos dela, e você tinha claramente quanto que ia dar de redução esse projeto, tá? E eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto mesmo. Quanto que aquele funcionário que fica na prensa todo dia batendo, quanto que é a mão de obra dele? Quanto que custa a mão de obra em relação ao preço da peça? Muitas empresas não têm isso, tá? O custo detalhado por produto, por item que vende, por área, e aí vai. Centro de custo é legal, é um passo adiante, só que ainda vê muito o departamento centro de custo, né? Estou pensando em italiano, que eu trabalhei bastante tempo na Itália, eu reparto. Você vê muito departamento, tá? Que ainda é muito macro. A gente tem que saber quanto que custa para fazer uma peça, quanto daquela peça é mão de obra. Então, se eu pago o salário de X, quanto que lá está me dando retorno? Que eu vendo a peça a Y e aí vai. Eu vou treinar a pessoa, quanto que aquele treinamento vai me dar de retorno? E qual o prazo? Tá? Eu vejo muitas vezes, vocês já passaram por isso também, a empresa pagava curso de inglês. Quantos funcionários, quantos colaboradores fizeram o curso de inglês e quantos efetivamente aprenderam inglês? Muito pouco. E quantos precisavam falar inglês, né? Precisavam falar inglês, você entendeu? Pagando curso para o cara que nunca ia precisar de inglês na empresa. Exato. Né? Não, e tem disso também. Às vezes você pagava inglês para gente que não precisava de inglês. Né? E aquele que precisava, muitas vezes, sei lá, de 10 que faziam o curso, eu acho que um se tornava fluente. Porque o resto ia no começo, parava e aí vai. E era um gasto perdido. Né? Então, acontece muito disso aí. Você treinar a pessoa para uma posição, para uma coisa que depois não vai para frente. Ou por questão de você não sabe quanto que você vai ter de retorno naquilo lá, ou o funcionário não aceitou aquele treinamento muito bem, foi um investimento perdido, e aí vai, não teve cobrança. Então, muito das empresas vem treinamento ainda como não vê uma coisa útil, né? Eu acho que a gente tem que ter um bom controle e falar, não, essa pessoa vai passar por esse treinamento, é isso que eu quero, é importante para a empresa, vai me resolver esse problema e isso vai me dar tanto de retorno. Tá? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Era carreira jovem ainda, eu quis fazer um mestrado. Só que o mestrado a empresa não pagava. Falei com o meu gerente, o problema era que tinha que me liberar para as aulas. Tinha as aulas durante o horário de trabalho. E ele não queria me liberar. E aí eu falei para ele, mas espera aí, você tem um outro funcionário de outra área, né, mas era todo dia a aula? Hã? Era todo dia? Não era todo dia. Tinha alguns dias, era 2 dias da semana, que daí eu ia ter que ir lá.
né? Era 2 tardes, assim, uma coisa assim. 2 tardes. Ah, não. Aí ele... e aí tinha outro funcionário que a empresa pagava uma pós-graduação para a pessoa, porque era à noite, né? Não era numa faculdade tão boa, vamos falar assim, tá? E não tinha nada a ver com o que ele fazia. Né? Imagina que é um soldador que vai fazer um curso de hotelaria. Uhum. Né? Então, assim, vai ser difícil você aplicar o conhecimento de hotelaria num negócio de solda. Né? E aí foi o justificativo. Mas peraí, você está liberando o cara para fazer esse curso, você está pagando, só que ele não vai usar. Vai ser bom para o funcionário, não para a empresa. Não vai dar retorno para a empresa. Porque existia uma meta também, é o seguinte, eu tenho que ter tantos funcionários e eu tenho um budget, tenho um dinheiro para gastar em treinamento. Mas é um treinamento aberto, entendeu? Era só ver, tá treinando? Tá, então tá bom. Então, não, esse treinamento, eu vou investir essa grana nesse treinamento e isso vai dar tanto de retorno. Na verdade, é o seguinte, ele me liberou, tá? Eu fiz o mestrado era 2 anos, tá? Só que o que eu aprendi, depois teve projetos para a empresa de 2, 3 milhões de redução de custo, ou de ganhos de produtividade, aí vai, tá? Nos anos seguintes. Então, assim, foi um investimento de longo prazo? Foi, mas deu retorno para a empresa. Eu acho que ainda fiquei lá mais uns 5, 6 anos na empresa. Tá? Então, se pagou de longe. Né? Então, basicamente, esse tipo de controle não existe nas empresas. Ah, vamos treinar, mas treina e não cobra do funcionário. A coisa não vai para frente. Né? Eu acho que aí os cursos de Six Sigma, Black Belt, Lean, aí vai. Uma das vantagens do curso é que você coloca os projetos, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar e tem que dar retorno para o lado. Você mensura o retorno. Tá? Então fica fácil, não, esse treinamento realmente dá retorno. Né? Porque no geral não se controla isso. E é por isso que os empresários não querem dar treinamento. Essa é a verdade. Só tem um detalhe aí, Marceline, nesses cursos que tu tá falando que nós da Learn fazemos, né? No nosso caso, todos dão retorno, né? Todos têm. Mas tem a maioria do mercado sequer exige projeto, ou trata o projeto como se fosse um negócio à parte. Um treinamento é uma coisa e o projeto é outra, né? Então, o que está acontecendo aí nos últimos anos no mercado é que aí esses cursos foram ficando muito baratinhos, né? Porque, cara, tu grava uma videoaula e larga ali a Deus dará, assiste quem pagar, e aí ganha certificado eletrônico, né? Aí o cara põe no LinkedIn lá, Greenbelt, aí põe Lean, Six Sigma, só que não fez projeto nenhum, ou seja, não tem prática nenhuma, tem só um treinamento, aí é só treinamento mesmo, né? Ele não assistiu às aulas, mas não quer dizer que sabe ou que aplicou, né? O cara do inglês lá, que foi na aula lá, tá, mas põe um gringo falar com ele. Não, mas daí não fala, né? É mais ou menos isso aí. O cara só sabe, ficou no I am, you are, né? E I am, you are e deu, né? Pra falar, não fala, né? Aí não tem habilidade, né? E aí pode ser que... Pode ser não, nós já vimos vários diretores que nos confrontaram com o seguinte, né? Pô, esse troço aí não funciona, cara. Tem uma pá aí que fez aí esse curso aí e não me trouxe nada. Não trouxe nenhuma ideia. Lógico, nego que assistiu aula só. Né? E pegou. Então isso ajuda a queimar um pouco a palavra treinamento, né? E isso não é só na metodologia Six Sigma, no Lean, treinamento comportamental, né, e outros treinamentos aí que acabam não trazendo nada de útil para a empresa, né? Sim. Eu concordo. Infelizmente é isso aí. Mas aí é um problema também de gestão, né? Vamos ser mais prático, vou usar outro exemplo. A pessoa, você vai pagar um curso de inglês que realmente precisa daquela função. Então é o seguinte, vai ter as provas, eu quero nota acima de 8. Né? O RH deveria cobrar isso aí, eu quero nota acima de 8. Como é que está o teu desempenho? Você já está falando inglês? Você já está... E aí vai, tá? Ao mesmo para qualquer treinamento, né? Agora é importante o seguinte, eu estou numa empresa, eu preciso ter um cara com conhecimento de robótica. Beleza? Eu vou pagar esse cara porque ele vai me dar retorno lá na frente. E eu vou ter que cobrar ele. Né? Porque senão, é o que você falou, vai assistir a aula e não vai utilizar para nada.
tá? Se a pessoa não for cobrada, não tiver uma Sim. pressão em cima, claro que tem pessoas que não. Ele vai lá, aprende sozinho, se vira, tem funcionários assim, né? Tem colaboradores que são assim. Mas a grande maioria não. Então, assim, eu também acho que quando for treinar, você tem que dar claramente para a pessoa, falar, ó, tem que ter o tempo disponível para ela treinar, para ela aplicar, qual é o projeto, o que, que eu espero dela, né? Qual que é o resultado que eu espero, e aí vai. E cobrar isso aí. É isso Tá? aí. Porque senão vai cair, é o que você falou, cai na vala comum, É isso aí. não tem cobrança, o meu chefe não me cobra, não sabe o que, que é, e aí vai. E se perde aquele conhecimento, né? Não gera valor. E tem empresas que usam também a estratégia de criar um programa de melhoria, enfim, um programa onde nesse programa o sponsor, né, o responsável por esse programa, que pode ser de produtividade, pode ser de melhoria contínua, enfim, um programa onde ele olha três fases: o passado, o presente e o futuro. O passado é quem já foi treinado e como é que ele está usando esse treinamento no dia a dia para transformar isso numa habilidade, para ser um cara que, sabe, aprendeu a dirigir e tu tá usando isso no dia a dia para ir mais rápido onde é que tu tem que ir ou não. No presente, para o cara que está na aula de direção hoje, ou seja, que está em treinamento. Ele está acompanhando as aulas, ele está entregando, né, o cronograma do projeto, está participando, como é que está o envolvimento dele. E o futuro, onde o sponsor desse programa olha para frente e vê para onde é que a empresa está caminhando e que tipos de projetos que estão mais nessa direção. Quem são os próximos participantes desse programa, quem são os próximos profissionais, né? Para eu começar a garimpar eles e preparar já para ir para seguir com o legado. Então, o gestor do programa, ele realmente vê isso como investimento e eu quero o retorno de dinheiro de volta. Então, ele fica, inclusive, contabilizando os ganhos, né? Então, dentro desse programa, eu tenho 10 pessoas treinadas, com 10 projetos cada um, e a soma de todos deu 10 milhões. Né? Vamos lá ver se está saindo os 10 milhões mesmo ou não, se está confirmado ou não. Depois vamos dizer assim, agora eu tenho que fazer as contas aqui para o dono do negócio. Dizer assim, ó, tá vendo? Tá valendo a pena. Certo? Tem que passar na área de contabilidade para ver se é real. Essa é a grande diferença que a gente vê em alguma das empresas. A gente vê isso na Whirlpool, mas também a gente vê isso na VEG e vê em outras empresas que abandonam o treinamento e adotam um programa. Porque no programa eu cuido dos meus investimentos. Né? Cada ativo é gerenciado individualmente e de forma coletiva. Quando a pessoa tem um treinamento, ela fica isolada às vezes num ponto. Pode até dar um resultado, mas quando você olha no todo, você não consegue ver aquele resultado brilhando. Então fica um ponto apagado ali no momento, né? E isso a gente percebe também, as empresas que colocam pessoas no programa Cientista do Bem, acabam tendo o resultado de longo prazo quando é monitorado isso. Quando ele é isolado, acaba se perdendo muitas vezes, né? Então, tem empresas que fazem isso tão bem que 90% de quem foi treinado com a gente acaba virando líder depois, né? Um cargo de liderança, ou gerente, ou enfim. Ou promoção, né? Uma promoção, por quê? Porque consegue mostrar resultado consistente ao longo do tempo e aí não tem. É subir, é o único caminho que tem, é só subir. E aí, quando eles sobem, vem outra leva e eu continuo a fazer esse movimento. Dentro do programa eu consigo ver isso. Agora, se for um treinamento isolado, alguma coisa assim, eu não consigo perceber isso, né? Isso acontece muito em pós-graduação, certo? Sim. Lá, o profissional faz uma pós-graduação em determinada área. E ele volta para a cadeira dele, faz o TCC dele e morreu. Ninguém enxerga isso, ninguém acompanha essa evolução do desenvolvimento dele. Né? Então, essa é uma abordagem muito interessante. Eu acho que você participou disso também numa história, né? Lá atrás, da importância de um programa e que saíram
um monte de gestores, diretores saíram, a gente saiu e o programa está lá vivo. Ele continua vivo, certo? Ele continua ativo, com a sua diretriz muito bem clara, para onde é que tem que ir, ao mecanismo de funcionamento e gestão dele, e aí você vê resultados de longo prazo, porque a empresa que pensa de longo prazo, ela não está pensando no balanço só desse ano, está passando Sim. no balanço dos anos que vem, e independente se eu estou trabalhando lá ou não, isso é o que menos importa. O que fica é a ideia viva e não a pessoa. Então isso também é uma abordagem interessante. Também eu acho o seguinte, ó, você falou de algumas empresas, a parte de, como eu falei, não adianta chegar na vaca magra e querer demitir o pessoal. Não é isso. Eu acho que você tem que ter um programa de acompanhamento e gestão, onde você vai medindo a performance da pessoa, né? E é claro, se a performance caiu, por que caiu? Vamos ver o que dá para fazer para melhorar. Você está precisando de treinamento, e aí vai. Todas essas empresas que você falaram hoje, elas são conhecidas como uma boa gestão. Uhum. E mantém um time num alto nível de performance. Tá? Quando você pega uma empresa, que nem você falou, que ela já não tem uma boa gestão, coloca a pessoa para treinar, vamos falar que treina 10. Alguns, eles vão absorver o treinamento e vão querer usar esse treinamento, tá? Independente do meio ambiente que ele está, se é um meio ambiente favorável ou não. O problema, olhando para o lado da empresa, quando você não tem um ambiente favorável, aquele treinamento vai te dar pouco recurso, né? Vai te dar pouco retorno, tá? Como essas empresas que você falou, se criou uma gestão, já um ambiente melhor, mais favorável, mais pessoas que passar pelo treinamento, vai dar mais retorno. E vai manter esse treinamento mais a longo prazo. Porque assim, o próprio programa de cientista do bem, quando terminou de treinar a pessoa e a pessoa certificada, não é que acabou, é aí que começou. Porque aí essa pessoa você pode colocar em alguns desafios, alguns problemas que você tem no seu dia a dia, e ela vai dar mais retorno, ela vai ter cada vez mais experiência para solucionar uma velocidade melhor os problemas, né? Achar soluções na velocidade maior, tá? E ser mais efetivo e eficaz na solução do problema, e aí vai. Então, assim, é importante essa gestão no pós, tá? No pós. Porque quanto mais gente treinada que absorveu esse conhecimento, você poder utilizar esse recurso, nossa, a escala, né, a proporção que a coisa toma dentro da empresa é contagiante, tá? Uhum. Sim. É isso que eu acho que é o mais importante, e com certeza a gestão. E aí a gestão de maneira bem ampla, aberta, não é só do treinamento desse programa, né, mas como um todo, tá? Pelo menos é o que eu vejo. Porque se a empresa tem uma gestão boa do programa, geralmente ela tem gestão boa nas As outras outras áreas da áreas. empresa. Sim, é Exatamente. reflexo, né? Tá? É reflexo. É É reflexo. reflexo. Tá? Se você não tem uma boa gestão, hoje você pode aprimorar a tua gestão para chegar num nível bom depois. Uhum. Tá? Não é que, mas você tem que passar por esse processo. Legal, legal. É isso que eu queria adicionar. César, quer fazer algum último comentário aqui da nossa conversa para a gente ir fechando? Eu tinha feito. Na verdade, tentar fazer um apanhado. O Marcelino me disse se eu estou viajando ou não. Aham. A gente fez esses dias aí uma live sobre o jeito Harvard de ser feliz. Então, o cara fez nesse livro uma pesquisa sobre as coisas que deixavam é, as pessoas mais felizes, né? Então, ele acaba dizendo, a frase já que quebra paradigma de abertura do livro é assim, ó, seja feliz e tenha sucesso. Não é tenha sucesso e seja feliz, né? Seja feliz e tenha sucesso. Né? Então daí eu estava conversando lá com o nosso colega lá, o Isaías, e aí chegou um momento que tinha a ver com a empresa, porque assim, ó, o bem-estar das pessoas, se a pessoa está bem no lugar onde ela está trabalhando, né, onde ela passa a maior parte do dia dela, né, se ela está bem, ela não vai, teoricamente, querer sair dali, ou querer se desligar, ou falar assim, não, eu tô bem aqui, tô legal aqui, né, eu tô bem, né. Uhum. E um desses pilares é o investimento social, né, nas pessoas, né.
o social ou moral, né? Então, se a empresa investe muito no moral das pessoas, no social, né? No bem-estar das pessoas, as pessoas acabam se sentindo bem, né? E isso até tendo uma conversa com outro amigo que é da área de TI, até falei para ele assim, cara, agora na área de TI aí, desenvolvedor, troca por 50 pila, vai trabalhar em Hong Kong. Aí ele falou, pois é, aí o salário não é mais diferencial, ele falou. Não é. Sim. O que a empresa está fornecendo agora é o investimento social e moral, né, nas pessoas, para elas ficarem, porque não é por causa do salário. Ah, mas outro paga 20% a mais. Tá, aí o cara fala, é pelo salário, então vai embora. Vai embora porque a gente não quer você aqui por causa que você ganha isso que você ganha, né? Então essa é a questão. Só que aí eu pergunto assim, ó, é lógico cortar, por exemplo, uma empresa que está indo para o vacas magras, né? Ela dá sinal que está indo, né? Então é lógico cortar, e é onde a gente observa mais, né? É lógico cortar investimentos no social e no moral das pessoas, quando justamente a moral das pessoas está caindo, né? Veja um pequeno, e aí é um pequeno exemplo que o Rafael conhece, uma empresa que a gente trabalhava, quando o cara estava de aniversário, a secretária botava 3 balãozinhos assim no computador do cara, né? Cara, cara, balãozinho custa 5 pilas, 50 balão, né? Ela botava 3, aí cortaram o balão. Não podia mais pôr balão, cortaram o balão. Aí tu consegue perceber que esse do balão era um investimento na moral, no social, né? E é um investimento tão pequeno, mas era tão visível. Chegava assim, a secretária botava o balãozinho lá, né? Ó, o Rafael tá de aniversário hoje, aí todo mundo, parabéns, Rafael. E não tinha, aí acabou, não podia mais balão, né? Esse que é o tipo de situação que eu vejo assim que as empresas pecam e pecam muito em investimento muito baixo, né? Não sei se como é que tu vê essa parte aí. Eu já passei por uma empresa que tinha que economizar até papel higiênico. Não, vamos reduzir, que está gastando demais, corta, está faltando papel higiênico. Eu concordo com você. Você tem que ter a gente passa. Mas isso, assim como eu falei, ó, o maior ativo de uma empresa são os funcionários, né? Mas na hora H, a primeira coisa que dança é funcionário. Tá? É colaborador. Corta o cafezinho, corta o balão, corta o papel cafezinho é coisa ridícula. Tá? É uma das reduções de custo que não agrega muito. Né? Eu tive, passando assim, outros exemplos, quando tinha aniversário a pessoa fazia, sei lá, 2 anos ou 3 anos de empresa, mandava uma cesta de café de manhã para casa dela. Tá? Não é só para ela ver, mas para os familiares verem, né, como que a empresa tratava eles. Tá? Pô, isso dava uma bela de uma repercussão. Tá? E é claro, assim, só fazia a partir do 3º ano. Tá? Até o 3º ano não fazia, mas depois fazia constantemente. Então, o que você queria também pro lado da empresa? Manter o cara motivado, a própria família do funcionário fala, nossa, a tua empresa faz isso, pô, que legal, eles te consideram, e vai realmente considerava, tá? Então não era simplesmente assim, da boca para fora. Uhum. Tá? Mas, como a gente sabe, na hora que aperta, corta funcionário. Uma das empresas que eu fiquei bastante tempo, a gente teve um ano bem difícil. Teve assim, a época de vaca gorda, e quando caiu para vaca magra, na verdade, caiu, não é que caiu, a projeção que a gente tinha de crescimento é que não aconteceu, praticamente manteve o faturamento do ano passado. Tá? Então, assim, até o efeito da vaca magra foi pequeno, perto, mas a crise veio para todo mundo, vamos falar assim, no mercado. Tá? Mas a gente sofreu bem menos do que eu vi pelos, eu vou falar assim, concorrência, mas é por empresas que estavam no mesmo setor. Não vendiam o mesmo produto que a gente, similares, mas estavam no mesmo setor. Similares, exato. Entendeu? Eles sofriam bem mais. Sim. Então, eu acho que quando você tem esse tipo de ação, e essa ação é sincera, com certeza dá um efeito na moral do time muito maior. E você tem que tomar cuidado. Eu já tive casos de
contratei uma pessoa de qualidade, mas na verdade ela me estragou o time. Eu tive que, em um mês do período de experiência, trocar a pessoa, tá? Porque o jeito que ela cobrava, era no chão de fábrica, ela cobrava de um modo agressivo, e aí vai. Passou na entrevista? Passou. Erros acontecem. Assim. Só que daí quando você vê um erro desse, você tem que tomar uma ação rápida, tá? Eu acho que realmente, você, quando institucionaliza um balão para aniversário, né, presente de aniversário, esse tipo de coisa, não é isso que vai fazer a diferença depois na cifra, ali, no bottom line do balanço, tá? E daí, geralmente, as pessoas realmente querem cortar isso, mas eu acho que não vale a pena. É isso aí. Beleza, beleza. Salário não é tudo, né? Não. A gente passa 8 horas da nossa vida, ou às vezes até mais, todo dia na empresa, trabalhando, e aí vai. Eu acho que um ambiente de trabalho legal é o mais importante. Eu tenho um carinho muito especial por quem acabou investindo em mim em toda a minha carreira profissional. São Sim. pessoas que eu guardo com muito carinho, com muito zelo, e eu tenho uma admiração muito grande e um respeito profundo, porque em algum momento ela chegou e disse assim: vai fazer esse treinamento que a gente dá um jeito de bancar para você aqui. Uhum. Eu sei que não, para ti é muito, mas para a empresa não. E o que tu vai me dar de volta é muito maior que isso. Mas eu não estou pagando porque é barato ou porque eu vou ganhar dinheiro. Não. É porque eu acredito em você, cara. Eu vejo que você tem potencial. Só Uhum. talvez não tenha um método adequado para isso. E aí o treinamento vem para te ajudar nesse. Cara, isso é melhor que qualquer aumento de salário. Essa Uhum. valorização por Uhum. meio de algo que vai ficar comigo, independente em que situação que eu vou estar depois na empresa, ele vai ficar comigo. E essa valorização que é o moral que vocês estão falando, isso o treinamento consegue, se for bem capitalizado, né? Eu consigo ter isso de uma forma nobre, porque tem empresas que usam isso como uma promoção, como se fosse um Sim. presente, como se fosse algo. Cara, tu vai Prêmio, fazer um é um prêmio. treinamento que poucos fazem, é para poucos, ou ele vai exigir muito de você, tu vai ficar 4 dias fora, sabe, num ambiente com outras pessoas. O cara volta contando história para todo mundo da família, da empresa, como é que foi, como é que não foi. E esse moral, eu e o César, a gente toma muito cuidado, porque no começo, né, César, a gente não tinha muito, assim, vamos dizer assim, muita experiência com o negócio em si. Então a gente fazia um certificado bonito, fazia bonito e tal. Mas teve um momento que falou, não, cara, não, a moral, nós vamos valorizar mais a moral. Como? Uma das formas que a gente está fazendo isso é com puta de um troféu. É um troféu lindo, cara, que a gente demorou Uhum. um tempão para desenvolver ele, sabe? Ele é um troféu que é com T maiúsculo, que o cara vai ter orgulho de deixar em cima da mesa dele ou numa estante dele lá e mostrar para todo mundo que ele conseguiu aquele negócio. Isso é moral, é elevar a moral dele, mesmo em épocas ruins, difíceis, né, de vacas magras, aquela moral pode ser uma força que aguenta o cara firme, passando por um rio cheio de jacaré, com água até no pescoço, e o cara com a farinha na mão, passando por. É o que sobrou dele, é o que está na Sim. moral. Então, se tu vai lá e tira esse pouquinho que sobrou, não sobra nada, ele é arrastado. Então, às vezes não é nem perder o emprego, porque perder o emprego pode acontecer, pode Pode. acontecer, e nem sempre é um algo ruim, né? Às vezes, no curto prazo a gente vê algo ruim, mas a longo prazo pode ser uma coisa boa. Mas se tu tirar a moral dele, não sobra muita coisa para ele, sabe? É a É, dignidade dele, é a valorização como ser humano, né? nós três passamos por um treinamento que realmente ergueu nossa moral. Eu não tenho o que falar, É, cara. Não Não tem. tenho, eu não tenho o que falar. Eu sou eternamente grato por todos os Com gestores que certeza. fizeram esse investimento, né? E Então, apesar de que o treinamento foi, pelo menos no meu caso, mas com certeza no caso de vocês, foi pago 10 vezes mais, sim. né, do que foi investido.
Mas mesmo assim ainda sou grato, Sim. né? Por tudo que teve isso aí. Eu acho que vocês estão cobertos de razão. Trabalhar a moral da pessoa, porque assim, não é um treinamento, vai lá, faz e tal. Passa pelo gestor também, mostrar que não é uma coisa simples de ser feita, não é que qualquer um pode fazer, né? Valorizar isso, e aí vai. Eu acho que toda empresa, quando coloca um funcionário para treinar, esse funcionário tem que ter essa consciência também. Muitas vezes não tem, mas cabe ao gestor mostrar para o funcionário que ele está sendo valorizado, né? E é claro, é uma maneira de depois lá na frente cobrar o retorno disso aí também, Sim. tá? E trabalhar a moral da pessoa, com certeza. Quando você passa por um treinamento, seja o que for, você vai entrar e vai sair diferente, né? Essa é a ideia do treinamento, que você saia diferente e faça as coisas de maneira diferente, porque senão o treinamento não tem sentido. Faz todo sentido. Gente, Excelente. eu preciso fechar nossa conversa, tá acabando o nosso tempo, mas é só essa conversa porque vai ter outras, com certeza vai surgir outros temas extremamente interessantes que a gente pode estar batendo um papo aqui bem legal, convidar outras pessoas, né, César e Mastelini, e ampliar um pouco mais o escopo. São coisas que a gente traz da nossa vivência que não está muito em livro, não está no Google, são coisas que vão acontecendo e a gente vai trazer. Então, Mastelini, muito obrigado, cara, pelo teu tempo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É a primeira vez que eu participo de uma live assim, tá? Mas eu agradeço e espero ser convidado outras vezes. Valeu a experiência. Tá Legal. joia? Vamos, Se eu tiver claro, coisa para vamos lá. contribuir, pode chamar. E como a gente está gravando essa entrevista, agora sim, né? Estamos gravando. Vê se salva, né, Zé? A gente está gravando, então a gente vai Na minha deixar. época de gravação, você tinha que apertar duas teclas juntas. Não sei se vocês lembram disso. Agora tem um botãozinho REC aqui que grava e tá vai ver. tudo certo. Então ela vai estar disponível nas nossas redes sociais, né? E para quem estiver assistindo, eu sei que ela é longa, mas quem estiver assistindo até o final e quiser contribuir com algum comentário, fica à vontade também. Eu queria também, mais uma vez, dizer que foi um prazer muito grande estar conversando contigo, Mastelini, e com o César também. E lembrar que a próxima turma do Cientista do Bem vai estar aberto já ainda esse mês. Se você é um profissional e quer realmente investir em uma capacitação mais nobre, por favor, entre em contato com a gente. Agora, se você é um gestor e está afim realmente de mudar uma cultura mais de raciocínio crítico e método científico para resolver problemas, entre em contato com a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre o programa e trazer um pouco da teoria para dentro da prática, uma coisa mais produtiva também no dia a dia, né? Muito bem, gente. É isso então. Um forte abraço aí, obrigado Valeu. todo Um mundo. abraço para você. Até a próxima. Fechou. Valeu, Marcelino.